Fala galera, estamos aqui em mais um episódio 10 do H9 Podcast. Cara, e hoje eu trouxe uma lenda dentro do mundo da educação física, mais de 40 anos de formado, um professor no qual eu tive o prazer de ter me dado aula na graduação, de ter bebido do seu conhecimento. Hoje nós temos aqui meu grande amigo, meu grande professor, Milton Serra, papel e caneta na mão, porque o homem vai abrir a caixa de ferramenta. Se liga aí. Galera, se liga no currículo do nosso convidado de hoje. Formado em 1979 em bacharel em bacharel em Educação Física pela USP. Rapaz, mais de 40 anos de formação. Especialista em vôlei, nível 4 pela Confederação Brasileira de Futebol. Professor universitário e hoje colaborador e convidado nos cursos de pós-graduação de voleibol pela FMU e hoje trabalha juntamente com as secretarias de esportes da cidade de São Bernardo do Campo. Com vocês hoje, o professor Milton Serra. Professor, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente hoje fazendo esse bate-papo. Legal, Vitor. Eu que agradeço o convite e fico à disposição aí para esse bate-papo entre amigos, acima de tudo, e para falar de educação física e de voleibol, que é uma das coisas que me movem, né? Que corre dentro das veias. É bem isso mesmo, é aqui, ó. É trabalho. Bom, professor, cara, formado em 1979. 1979, eu não estava nem no saco do meu pai ainda. Eu sou de 81. Ó aqui, ó. Eu não estava nem no saco do meu pai ainda. Como que foi esse processo na faculdade, né? Porque o esporte como um todo, a educação física como um todo, ele vem numa evolução assim absurda. Se eu pegar, eu me formei em 2008, sou jovem ainda, 10 aninhos na área. Já mudou muito do período que eu me formei para agora. Imagina em 1979 para cá. Antes de falar sobre essas transformações, como é que foi o processo da faculdade naquele período? Então, se você me permitir, eu vou até voltar um pouquinho antes, né? O podcast é seu, manda lá. Para explicar um pouquinho como eu cheguei no curso de Educação Física, né? Não só pelo tempo, mas como você mesmo disse, a educação física mudou muito. E nos anos 70 do século passado, a educação física, na minha visão, né, eu vou falar um pouquinho de como eu entendo, começou a virar, digamos assim, ciência. Era muito empírica as coisas, né? Até o começo dos anos 70 era muito tentativa e erro. E a partir da década de 70 começou a melhorar, a se desenvolver métodos e processos científicos dentro da educação física. Não foi isso que me levou para a educação física, mas é só para pontuar que essas transformações começaram na década de 70 mesmo, na minha visão, né? E eu fui para a educação física por garoto, nunca fui bom, sempre pratiquei muita atividade física, muito esporte, nunca fui um exímio jogador de nada, mas dava meus pulos, me virava, né? Me virava um pouquinho de tudo. E joguei voleibol federado, com todo esse tamanho de 1,71 m, né? Que naquela época era um tamanho bom. Hoje não era, não. Não era, não? Hoje era pequeno, mas eu joguei nas categorias, joguei nas categorias formativas, né?
E aí eu percebi o seguinte, primeiro, né, foram dois movimentos que me levaram para o voleibol e para a educação física. Eu entrei na faculdade muito novo, entrei com 17 anos na Escola de Educação Física da USP. E eu gostava muito de outras áreas, né, especialmente da área de sociologia e política. Então, na época, eu fiz vestibular para a USP e para a PUC de sociologia, passei nas duas em 1976, mas a educação física da USP era período integral. E aí eu vi que ia ficar muito puxado eu fazer USP pela manhã e tarde e a PUC à noite, né? Aí eu optei pela educação física só, era novo. Na época o curso tinha 3 anos, né? E eu, com 20 anos, em condições normais, estaria formado, poderia ir para uma outra área. Bom, o bichinho da educação física me mordeu nessa época, né? E eu mudei meus planos, por mais que eu até cheguei a fazer depois mais um ano de outro curso, mas acabei me envolvendo no trabalho e desde o segundo ano de faculdade, em 1978, que efetivamente eu trabalho na área de educação física. Meu primeiro emprego não foi com voleibol, apesar de que já dirigia equipes universitárias, né, no segundo ano de faculdade, mas meu primeiro emprego de carteira assinada em educação física foi com educação física infantil, crianças de 0 a 6 anos. Subiam em cima de mim, brincava. Já dei aula para 19 anos de infantil. idade, cara. Nossa, imagina. Muita energia. Hoje eu não consigo mais. Depois que nasceram minhas filhas, eu não tenho mais essa energia, né? Mas no começo fui para o curso de educação física, me envolvi bastante, tinha praticado voleibol e como eu era, vou usar um termo talvez muito forte, mas bastante realista, como eu era um jogador de voleibol medíocre, né? Para não ficar no banco como jogador, eu resolvi ficar no banco como técnico. Boa. Então, eu tinha jogado futebol, tinha jogado basquete, tinha sido federado em voleibol, acabei direcionando minha atividade para voleibol, mas no começo da vida profissional da gente, a gente precisa meio que ampliar o leque, né? Aproveitar as oportunidades. Então, durante o curso de educação física e logo nos primeiros anos de formado, eu dei aula de natação, trabalhei em escola, trabalhei com gestão e, paralelamente, tentando ingressar no mundo do voleibol, porque eu fiz a minha especialização em 80 na própria USP, com o professor João Crisóstomo, e ele me convidou para trabalhar com ele. Então, a partir de 81, eu já também ingressei no mundo do voleibol. Formalmente, foi meu primeiro ano de federação, né? Voltando àquele tema da transformação da educação física, eu acho que assim tem um dado bastante interessante que aí tem a ver com a minha formação, e eu não sei se você lembra disso, porque na graduação eu sempre colocava isso nas minhas aulas, mas assim, a minha formação é de uma visão esportivista da educação física, tá? Que é o que dominava no início desse processo, né, dos anos 70. O Brasil, inclusive, assim, muita coisa importada no sentido assim, para a própria educação física, vinda do atletismo, de quem era preparador físico, a maioria das pessoas, porque o atletismo é um esporte de base, né, para qualquer modalidade esportiva, mas a educação física ela tinha uma linha de esportivização. Então, o esporte era a base de tudo, né? Então, a minha formação é dessa linha que se chama tecnicista, tá? A educação física evoluiu muito e eu tentei, por mais que a minha formação, eu não posso negar isso, né, tenha sido na linha tecnicista, na linha do esporte,
mas eu tentei acompanhar porque eu não trabalhei só com esporte, eu trabalhei com criança, trabalhei em escola, ensino fundamental, ensino médio, natação, gestão, trabalhei em federação, né, na parte administrativa. Então, eu consegui navegar em várias áreas da educação física e acabei ficando no voleibol, muitas vezes em paralelo, uma atividade paralela, mas focando no voleibol, processo de aprendizagem e, mais precisamente, treinamento esportivo de voleibol com diferentes categorias, masculino, feminino, do pré-mirim ao adulto. Então, eu transitei por aí. Mas tentei sempre, até pelo meu interesse anterior, não sei, lembra que eu falei que eu fiz a Faculdade de Educação Física e entrei em Sociologia e Política, né? Eu sempre tentei ter uma visão humanista, né? Porque nessa época a formação que a gente recebia na Educação Física, no curso, só via quase que exclusivamente o ser biológico, né? E o homem, ele é um indivíduo muito mais amplo do que o indivíduo biológico, ele é um indivíduo social, ele é um indivíduo psicológico. Então, eu fui fazer, inclusive, algumas matérias, depois que eu me formei, dessa área mais de ciências humanas, para tentar entender melhor. Então, eu voltei como aluno especial no curso de Sociologia, era uma disciplina do curso de Educação Física, que eu não tive na minha formação, mas entrou no currículo na turma que entrou em 79, quando eu saí, houve uma mudança do currículo em 79, agregando algumas disciplinas novas, e eu fui fazer especificamente Sociologia da Educação Física, justamente para, como eu gostava muito disso, para ter uma visão mais ampla do indivíduo. Por mais que eu trabalhava, ou tentava trabalhar com um aspecto específico do esporte, mas eu estava mexendo com gente, né? E como diz o Caetano Veloso, gente é para brilhar, não é para morrer de fome. Então, eu tenho que pensar no indivíduo muito mais amplo do que a questão apenas da técnica e do ser biológico que está lá trabalhando comigo. Então, isso dá um pouquinho da linha de como eu tentei encaminhar a minha formação e como eu tentei encaminhar a minha visão durante o curso, né? Durante a minha formação e logo após buscando algumas informações que eu não tive na minha graduação, mas que tinham a ver com a forma como eu encarava, digamos assim, o meu objeto de estudo, que era o ser humano. Porque, no fundo, a gente está trabalhando, nós profissionais de educação física, e aqui um parênteses, eu particularmente não gosto do termo educador físico, eu acho que nós somos profissionais de educação física, né? Professores, eu acho que também é um termo que não dá a clareza e o peso devido. Nós somos profissionais de educação física, eu acho que define melhor a nossa atuação. E o nosso grande objeto de estudo é o ser humano, só que é a máquina mais complexa que existe na natureza, máquina no sentido figurado aí. Então, eu acho que a gente tem que entender esse ser humano na multiplicidade de dimensões que ele possui, né? Não só como um ser biológico, que foi como eu fui formado. Inclusive, como eu falei também agora há pouco, eu sou meio prolixo. Você deixa eu falar, você dá corda, eu falo. Tá? Vambora. Então, como eu falei agora há pouco, a minha formação foi tecnicista, e eu sempre defendi essa coisa da técnica, no caso do esporte, mas não justificando apenas pela aprendizagem pura da técnica, porque uma boa execução técnica em qualquer modalidade esportiva, ela é uma forma de prevenção a lesões. Então, eu acho que assim, valorizar a técnica de execução
não é robotizar o indivíduo, mas é instrumentá-lo para prevenir lesões. Porque a gente sabe que o esporte de rendimento, pelo menos é como eu vejo, né? A gente tem aquela máxima que é inclusive dos anos 70, esporte é saúde, mas esporte de rendimento não é saúde. Tá? Esporte de alto rendimento usa e abusa das estruturas do Morfológicas. indivíduo, né? Então, assim, se você tem um bom domínio da técnica, você torna o esporte de alto rendimento menos agressivo ao seu aparelho locomotor, às suas articulações, aos seus músculos e, naquela visão humanista, a sua cabeça também, né? Porque o esporte é altamente estressante, a cobrança para o resultado. Então, eu procurei, na minha formação, complementar o que eu tive na minha formação na graduação com essa visão mais humanista para poder levar isso para o resto da minha vida. Nem sempre a gente consegue, né? Na hora do estresse, no meio de um jogo, às vezes a gente rasga a camisa, né? Mas, na medida do possível, no dia a dia, a gente tenta entender o ser humano e não apenas como praticante de uma atividade competitiva. Legal. Professor, vou te chamar de professor porque é assim a imagem que eu tenho de o senhor para mim. Partindo dessa premissa, né, de entender o indivíduo como um todo, não apenas como um ser biológico, como que você traçou, então, a sua linha de estudos dentro dessa sua atuação como profissional da área? Né? Então, você falou que teve uma formação muito tecnicista, mas você enxergava o ser humano como um ser humano. Então, partindo dessas anuâncias, né, a forma como você enxergava as coisas, como que você pensou e elaborou? Putz, vou entender um pouco mais disso, para depois disso e formar aí. Como é que foi essa linha, essa lógica de estudos que você traçou ao longo da sua carreira? Então, eu já tinha, na minha formação do atual hoje, né, conhecido como ensino médio, mas no colégio, eu estudei num colégio que valorizava muito essa coisa da análise social, das inter-relações Formação humana humanas, mesmo, da né? formação humana, né? E isso, querendo ou não, estava dentro de mim. E eu percebi, na minha formação da graduação, que, como eu disse agora há pouco, que ficava faltando esse outro lado, essa outra visão da educação física. E eu sempre namorei, entre aspas, com a psicologia, nunca a psicologia e a sociologia, digamos assim. E por mais que eu não tenha tido um aprofundamento disso na minha graduação, que foi uma graduação com um viés um pouquinho diferente, eu sempre fui atrás dessa informação, de entender um pouco melhor o comportamento humano, de tentar entender um pouco melhor as relações interpessoais, porque no fundo, quando você está lidando numa equipe, que era o que eu estava tentando direcionar para a minha carreira profissional, meu foco, por mais que eu tenha trabalhado nos primeiros 10 anos, digamos, de formado com um pouco de tudo, mas eu trabalhei também a partir de 81 com voleibol e praticamente não tive interrupções. De 81 para cá, com raríssimas exceções, eu não tive uma temporada numa equipe, né? Tem uma ou outra que você... na virada de 82 para 83, eu fiquei um semestre sem trabalhar com uma equipe, depois entrei no segundo... Mas, de uma maneira geral, de 81 para cá, e nós estamos em 21, são 40 anos, praticamente sempre tendo uma equipe para treinar, para comandar, para dirigir. E uma equipe é um micro-universo social, né? Então, eu tenho que entender que
e fui tentar me preparar para isso, né? O que eu não sei se eu consigo, mas é como eu tento gerir, né? Eu acho que existem relações verticais de comando, né? Porque existe uma hierarquização da relação profissional e existem relações horizontais entre pessoas, né? E eu fui tentar me preparar para conseguir achar o limite entre isso, entre essas relações, entender melhor como isso processa na cabeça da pessoa que está me ouvindo na condição de meu atleta, né? Que eu sou responsável pelo treinamento dele, e como eu posso me colocar sem ser... A gente tem muito aquela dicotomia, né, do líder e do chefe, é uma coisa que se fala muito no curso de graduação. Por exemplo, quando eu cheguei a dar aula de organização de eventos, e um dos temas era esse, liderança, né? Lá na Uniban, eu dei aula de voleibol e de organização de eventos. Acho que para você só de voleibol, Para né? mim, só de voleibol. Eu tive organização de eventos Mas com o André Carvalho. isso, então, mas eu também tinha essa disciplina, e nessa disciplina de organização de eventos a gente falava sobre liderança, né? E tinha essa coisa dessa dicotomia líder-chefe, né? E eu acho que, assim, você como treinador esportivo, numa visão mais moderna, eu acho que você é um gestor. Você precisa conhecer de voleibol, no meu caso, mas você precisa conhecer de relações Relação humana. humanas. Então, por isso que eu acho que educador físico é um termo muito pobre para o que a gente faz, porque a gente trabalha essencialmente com gestão de pessoas, com uma ferramenta que é a atividade física, o esporte, mas a gente, mesmo numa relação de personal trainer, que muitas vezes é individualizado, você está fazendo gestão de um indivíduo numa determinada característica daquele indivíduo, mas você faz uma interface o tempo inteiro com o seu conhecimento específico, né, daquele conteúdo que ele está comprando de você, no caso personal trainer, né, mas você está essencialmente fazendo gestão de pessoas. E foi para isso que eu tentei me preparar, cometendo muitos erros, dando muitas cabeçadas, mas hoje nem tanto, né? Não vou dizer que estou preparado, porque eu acho que, graças a Deus, eu tento, não sei se consigo, mas tento estar aberto sempre à aprendizagem, né? Por isso, muitas vezes, me frustro por não conseguir alguma coisa que eu acho, fico pensando onde eu errei, mesmo depois de 40 anos, né? Você perde um jogo e, putz, eu devia ter feito isso. Cara, não tem. Então, assim, eu tentei ler, tentei avançar nessa questão da psicologia, tentei avançar na questão da sociologia, porque mesmo naquela época que eu não tinha tanta clareza como eu tenho hoje, eu sabia que ser técnico esportivo, trabalhar com educação física, trabalhar com esporte de rendimento, ou mesmo na aprendizagem esportiva, que foi para onde eu encaminhei minha carreira, eu ia trabalhar com gente e eu precisava entender de gestão de pessoas e eu precisava conhecer melhor as dimensões sociológicas e psicológicas dos indivíduos. Então, foi isso que nos meus primeiros anos de atuação, foi isso que eu fui correr atrás de buscar essas informações através de leitura, através de... Eu não concluí, tá? Eu cheguei a fazer um curso de mestrado, eu fiz alguns créditos, mas a correria do dia a dia, encaminhado nessa área, né, de psicologia e sociologia esportiva, eu nunca consegui sentar para escrever a tal da dissertação de mestrado, né? Mas eu fiz disciplinas, fiz matérias que mexiam com isso, né? Então, fui estudar um pouco de filosofia, um pouco de sociologia, algumas coisas
que transcendem o esporte, né? Justamente nesse aspecto de relações interpessoais, chegando, inclusive, e querendo ou não, eu tenho que ter essa compreensão, porque no meu nicho de mercado, mesmo não mexendo hoje com equipe de altíssimo rendimento, com equipe adulta, mas tem uma outra dimensão que eu não posso esquecer, que esporte é negócio. Sport is business. Simples assim. Uma das maiores indústrias do mundo é a indústria do esporte. A gente vê NBA, a gente vê o próprio mercado europeu de futebol como roda dinheiro nisso, Sim, né? Então, eu sem dúvida. também não posso perder essa dimensão de entender o esporte como gerador de riquezas. E isso mexe com o emocional, com o social, com o psicológico de quem. Porque você está, às vezes, principalmente trabalhando com aprendizagem esportiva, você pode estar mexendo com o sonho de alguém, né? Com certeza. Então, eu não sei se eu consegui responder, eu sei que eu Não, viajo um pouco, demais. Não, mas foi bom. só para dar uma ideia de como eu tentei Além, me posicionar. além disso, além de toda a parte tecnicista que você estudou para as Sim, formações na sua então, mas atuação como um todo. o que eu tentei é não ficar dentro da caixinha do Entendi, tecnicismo. entendi. Eu tentei Quais que foram as sair. suas referências? Cara, eu não sou um cara muito teórico, não, tá? Eu não. Não, quando Aliás, eu digo nunca suas fui. referências, é assim, por exemplo, você, para mim, na faculdade, foi uma referência na questão de condução de aula, por exemplo. Porque eu lembro, à noite, meu, uma loucura, meu, sem nego na sala e sempre calmo, tal, paciente, conduzindo. Isso para mim foi uma grande referência na questão nessa. E agora, entendendo esse nosso bate-papo, eu começo a entender um pouco mais o porquê daquela conduta, né? Essa questão de você entender um pouco os comportamentos humanos, com certeza balizou para todo aquele seu comportamento, a forma como você conduzia a aula com a gente. Mas quais foram as suas Bom, referências assim, na questão profissional, sabe? Um professor, bom, um então, amigo, enfim. aí eu tenho que fazer algumas reverências, né? Alguns mestres que eu tive a oportunidade de conviver e aprender com eles e alguns que eu aprendi de longe, né? Então, assim, citando nomes, eu espero não esquecer, não quero ser injusto com ninguém, mas eu vou citar alguns nomes, que são aqueles que foram alguns mais próximos e outros que eu admirei à distância. Então, o primeiro nome que eu, inclusive, já citei é do professor João Crisóstomo, que foi meu professor na especialização, na USP, meu professor na especialização de voleibol, e que foi quem me deu a primeira oportunidade de trabalhar com voleibol em nível de equipes federadas. Eu fui aluno dele em 1980, ao final do curso ele me convidou para trabalhar com ele na equipe de São Caetano. Num começo eu colei nele e aprendi bastante, mas como é que eu posso dizer? No começo era meio cópia, aí você tem que começar a filtrar algumas coisas para criar a sua identidade, né? Sim. Mas eu acho que esse processo é natural. Eu tive uma outra grande referência, uma oportunidade de conviver e também convivi bastante, uma convivência bastante intensa, profissional e pessoal, porque nós viramos amigos e ele frequentou bastante minha casa enquanto trabalhou aqui em São Paulo, o professor Josenildo de Carvalho, que ele é de Pernambuco, hoje ele está lá de novo, né? Mas na época que ele era técnico do Paulistano, começo dos anos 80, eu no começo de carreira, nós tivemos contato, fui trabalhar no Paulistano, ficamos amigos, ele morava sozinho, ele ficou amigo da minha esposa, então volta e meia, no final de semana, ele vinha em casa, a gente jantava, batia um papo sobre os assuntos mais aleatórios possíveis, inclusive voleibol. Eu acompanhei ele no curso, ele como professor
do curso de especialização da Faculdade de Guarulhos. E, apesar de eu já ter feito a especialização, eu fui, né, assisti o curso e algumas aulas eu dei. Então, foi minha primeira experiência no ensino superior, já seria pós-graduação, né? Porque, como ele era técnico, algumas vezes ele não podia dar aula, então ele me passava o material, eu preparava a aula, e ele tinha uma visão um pouco diferente do esporte. Então, assim, não vou dizer que são visões antagônicas, mas visões complementares, e a partir daí eu fui começando a tentar criar a minha linha de trabalho, baseada inclusive em tudo isso que eu comentei antes, né, nessa visão mais humanística. Uma outra referência que eu tive e que eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas eu vi pela televisão, e eu tenho ele como um dos principais técnicos de voleibol que o Brasil já teve, foi o Bebeto de Freitas, tá? Que era um cara assim, eu conheci os assistentes dele, eu tive contato com o Brunoro e tive contato com o Jorjão, que eram assistentes do Bebeto. Com o Bebeto diretamente eu não tive. Então, o Bebeto se cercou de pessoas muito competentes, mas dirigindo a equipe, eu nunca acompanhei um treino do Bebeto, nunca acompanhei o processo de trabalho dele, né? Coisa que eu cheguei a fazer com o João, que eu cheguei a fazer com o Josenildo, mas vendo o Bebeto dirigindo uma equipe na televisão, quer seja na Olimpíada, quer seja nos campeonatos brasileiros de voleibol, o cara tinha um feeling muito acima da média, né? E um discípulo do Bebeto, que também, por sorte, é meu amigo pessoal, fui técnico, inclusive, das filhas dele, o Zé Roberto Guimarães, tá? Técnico da Seleção Brasileira Feminina, que é outra referência que eu tenho, e foi discípulo do Bebeto, né? Hoje eu não tenho mais tanta proximidade com o Zé, mas, assim, é um cara que eu vejo dirigir, eu conheço bem, eu sei, ele consegue segurar, pelo menos ele se mostra controlando as emoções, mas lá por dentro ele está explodindo, né? Então, é uma referência não só de conhecimento, mas de atuação, porque é outro cara que tem um feeling muito bom do jogo e é um excelente gestor de grupo, tá? Então, assim, a gente pega... Eu vou meio naquela linha, né? Junte-se aos bons e será um deles. Então, eu tentei, por sorte, muitos deles eu convivi, mas eu tento aprender. O Bernardinho, que é outra referência, não só para mim, né? Mas eu tive pouquíssimo contato com ele como adversário, eu dirigindo a equipe, ele dirigindo, na época, o Curitiba, ou mesmo o projeto lá no Rio de Janeiro, antes de virar Flamengo, né? A gente se cruzou algumas vezes, mas apenas como adversário, mas é um cara que a gente sabe que do jeitão dele também é um excelente gestor, tem uma visão muito boa de voleibol. Então, na verdade, assim, as minhas referências provavelmente são as mesmas daquele que quer ser um bom técnico. Principalmente o pessoal mais novo vai ver esses dois últimos nomes que eu falei, Zé Roberto e Bernardinho, porque eles estão em evidência. Ainda. Mas eu, como sou mais velho, eu tenho alguns caras mais da antiga, né? Um cara assim que é muito bom. Eu já toquei no nome dele aqui, é o Jorge Barros, o Jorjão. Ele foi meu professor no curso da CBV. Um cara que é o pai do... Eu tive pouco contato com ele, mas só nos cursos da CBV, no curso nível 3, no curso nível 2, eu tive a honra de ser aluno do professor Célio Cordeiro, que é o cara que criou os métodos para o estudo do voleibol no Brasil. Ele já é falecido, mas ele que criou esse procedimento dos cursos nacionais de treinadores, que é uma espécie de certificação, né? Hoje, para você ser técnico, não basta você ser formado em educação física, ou ser bacharel em educação física. O bacharel em educação física automaticamente corresponde ao nível 1. Então, você pode trabalhar na aprendizagem até determinado nível lá.
Aí depois você tem, se você quer ser técnico de equipes um pouco mais avançadas, se eu não me engano, até o sub-17, eu não tenho certeza absoluta disso, você precisa ser nível 2. E aí, se você quer ser técnico de sub-19, sub-21, adulto, você tem que ser nível 3. E o nível 4 é o último nível, que aí você pode ser técnico de qualquer categoria e também pode trabalhar em gestão e pode ser instrutor dos cursos nacionais de treinadores. Então, o professor Célio Cordeiro que criou esse mecanismo dentro da Confederação Legal. Brasileira de Voleibol, da Universidade Corporativa do Voleibol, e eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o João Crisóstomo em 2 cursos nacionais de treinadores, um curso nível 2, eu era o professor assistente, e um curso nível 3. Então, na formação de novos treinadores. Professor, Mas aprendo mais do que ensino, digamos assim. sempre, né? Sempre quando a gente está ministrando algum conteúdo, trazendo algum conteúdo, geralmente a gente sempre acaba aprendendo mais do que a gente realmente está ensinando. Exato. Quando que foi o indício, o primeiro indício que você teve, você falou assim, nossa, as coisas estão começando a dar certo. As coisas estão começando a caminhar daquilo que eu imaginei, daquilo que eu planejei. Quando foi o primeiro indício que isso aconteceu? Então, eu tenho uma história um pouco curiosa nisso, porque eu acabei chegando muito precocemente na categoria adulta. Eu achava que sabia muito de voleibol e, no fundo, não sabia nada. Né? Mas eu tive a oportunidade, Abraçou. abracei a ideia, né? Então, assim, eu trabalhei no Paulistano nos anos 80 e em 87 eu tive a primeira oportunidade de dirigir uma equipe adulta no próprio Paulistano. Cara, meti os pés pelas mãos, porque os jogadores da equipe, muitos deles eram muito mais experientes do que eu, né? Então, assim, aprendi muito. E, principalmente, aprendi muito como não fazer. Fazer. Né? E aí eu comecei a ter oportunidades. 87, 88, com seleção universitária, eu fui para a Jubes, porque até então eu tinha trabalhado com categorias formativas, 14, 15, 16 anos. A partir de 87 que eu tive essas oportunidades de mexer com adulto. Legal. E aí que eu falei, bom, vou meter as caras, vou ver o que acontece, né? E isso culminou em 91, fui convidado para ir para a equipe do Palmeiras. No segundo semestre de 91, dirigi uma equipe adulta. Aí no primeiro semestre tinha um outro colega lá, um outro profissional. Não sei por que, não vou entrar no mérito, porque eu também não fiquei sabendo. Esse profissional foi dispensado, não fui eu que armei para ele, né? Porque eu conhecia ele. Aí o diretor entrou em contato comigo por indicação de um outro colega, né? Mas já com a situação consumada da saída desse colega. Aí me perguntou, e nesse ano, especificamente em 91, foi curioso para mim, né? Que eu posso dizer que foi um divisor de águas, porque ao mesmo tempo que eu fui contactado pelo Palmeiras para ser técnico do adulto, eu tinha sido contactado pelo Banespa, que era uma potência e era do lado da minha casa, tá? Eu moro perto do Clube Banespa aqui na Santo Amaro, para assumir, se eu não me engano, a equipe Infanto, o correspondente hoje ao Sub-19. Tinha saído o técnico do Juvenil, acho que era o Afonso, tinha saído, o Luizinho, que era do Infanto, ia subir para o Juvenil, abriu uma vaga para o Infanto e eu fui chamado. Fui nas 2 entrevistas. A zona de conforto seria ficar no Infanto do Banespa, perto da minha casa. Aí eu fui para o risco.
né, eu optei pelo Palmeiras, que era mais longe de casa e uma equipe adulta. Eu falei, vou botar a cara no filme e vamos ver o que acontece, né? Então, para mim, foi esse divisor de águas. Até que em 92, dentro do Palmeiras, foi o primeiro ano de Parmalat. A gestão era para o futebol, em 92. O dinheiro grosso da Parmalat era no futebol, mas eles deram uma verba pequena, porque eles queriam abraçar algumas modalidades esportivas, eles deram uma verba pequena para o voleibol, para o basquete e para o hóquei sobre patins. Tá? E eu tive a oportunidade de ser técnico do Palmeiras Parmalat na primeira temporada. Também achando que sabia muito de voleibol e não sabia muita coisa, não. Aprendi muito, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com, hoje, meus amigos, mas, por exemplo, o Jorge Edson, campeão olímpico de 92 em Barcelona, foi meu atleta nessa equipe. O Pampa foi meu atleta nessa equipe. Ontem, inclusive, foi aniversário dele. O Helder, que tinha sido o levantador também do ciclo olímpico da geração de prata. O Helder é mais velho do que eu. Nascemos na mesma... A safra de 59, uma safra muito boa, mas ele é um pouquinho mais velho que eu. Veio jogar... Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de jogadores experientes e eu era um garoto, do ponto de vista de voleibol, né? Então, assim, aprendi bastante nesse ano de 92 e acabei, depois disso, vendo que eu precisava estudar mais e que o buraco era um pouco mais embaixo para mexer com adulto, inclusive naquela questão de business, né? Eu não tinha, eu não quero justificar por isso, mas eu não tinha sido ex-atleta, eu não tinha muita experiência em outras equipes para ter um know-how para me vender como um treinador. Sim. Né? E aí eu dei um passo atrás, no sentido assim de que, não de zona de conforto, de um outro risco que eu assumi, que foi entrar na prefeitura de São Bernardo, porque eu fiz o concurso para São Bernardo em 91, antes de ser chamado para o Palmeiras, e o concurso efetivamente me chamou em 93. O concurso foi em 91, mas eu fui chamado para a prefeitura em 93. Exatamente quando eu tinha acabado de sair do Palmeiras. Eu fiquei um ano e meio lá, 2 anos, né? E acabei falando, bom, vamos ver como é que é isso de prefeitura. São Bernardo é um pouco longe, mas eu nunca tinha trabalhado no serviço público. Eu tinha dado aula em escola pública, mas como professor eventual, e tinha trabalhado em escola particular. E o que me chamou a atenção é que em São Bernardo eu tinha entrado na Secretaria de Esportes, não na Secretaria de Educação. Então, eu ia trabalhar com esportes. E aí foi, se você pensar em termos de carreira de técnico de voleibol, foi um passo atrás. Porque eu saí do mundo do voleibol adulto, né, para ir para o serviço público, mas numa secretaria de esportes, onde eu poderia continuar desenvolvendo o meu trabalho. Tanto é que eu estou lá há 28 anos, vou fazer mais 2 anos e pouco, eu devo me aposentar em São Bernardo. E não me arrependo, né? Eu saí desse universo do voleibol adulto e, por sorte, os meus diretores, meus chefes em São Bernardo me conheciam do voleibol. E logo que eu entrei, eu fui dar aula em centro esportivo e tal, mas começaram a já me direcionar para o voleibol na prefeitura de São Bernardo. Então, por isso que eu praticamente nunca fiquei fora do meio, porque ou com categoria formativa, eventualmente tinha equipe adulta em São Bernardo, não num nível tão forte, porque é um time de prefeitura, às vezes tem patrocínio, às vezes só tem verba da própria Secretaria de Esportes, mas
de certa forma, eu continuei trabalhando naquele universo que eu tinha direcionado minha carreira. Então, Show. eu posso dizer que eu trabalho com o que eu gosto. Animal. Professor, se você pudesse dar um conselho, tá? Para alguém que gostaria de ter uma carreira semelhante à sua, qual é o conselho que você daria para essa pessoa? Resiliência. Por quê? Tem que ser resiliente, porque você toma muita invertida, principalmente quem vive no esporte de competição. Porque às vezes você é medido só pelo resultado, não pelo processo todo, Exatamente. tá? Então você precisa ter bastante o pé no chão, tem que ter a cabeça nas nuvens também um pouco, porque sonhar é motivador, Uhum. tá? Mas você tem que ter o pé no chão e ter bastante resiliência para esses momentos difíceis, das invertidas, que às vezes vêm de dentro de você mesmo. Às vezes você se questiona, como eu falei num determinado momento aí, eu ainda perco o sono quando perco um jogo e fico depois remoendo. Pô, será que se eu tivesse feito tal coisa, essa substituição, ou fiz e não deu certo, eu falei, pô, não devia ter feito. Então, às vezes, a cobrança interna é muito maior do que a cobrança externa. Uhum. Para quem tem, né, sangue competitivo. Sim. Por isso que eu acho que você tem que ser resiliente, porque às vezes você tem vontade de jogar tudo para o alto e falar, putz, não aguento mais, porque a pressão psicológica é muito grande. Tá? E às vezes, como eu disse, muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Show de bola. Fala um pouquinho para nós aí sobre a sua experiência aí nos Jogos Olímpicos. Como é que foi estar nos Jogos Olímpicos? Como é que foi trabalhar nos Jogos Olímpicos? Fala um pouquinho aí. Cara, ó, eu quando eu me inscrevi, eu me inscrevi primeiro para ser voluntário nos Pan-Americanos, acabei não conseguindo ir. E quando você se inscreve para ser voluntário, primeiro, você é voluntário, você não ganha nada. Você ganha um uniforme para trabalhar nos Jogos Olímpicos ou nesses mega eventos. Eu paguei a minha viagem para o Rio, eu paguei minha hospedagem, eu paguei minha alimentação, tudo por minha conta. E eu sempre coloquei isso, por mais que eu não tenha trabalhado no voleibol, né, eu me coloquei à disposição, consegui ir para um lugar bastante interessante, um setor, mas não trabalhei com voleibol, trabalhei em outra área. E eu sempre coloquei essa minha participação nos Jogos Olímpicos, e se eu puder, eu faço isso de novo, né? Como a devolutiva que eu posso dar para o esporte de tudo aquilo que o esporte me deu. Eu tenho saúde, família, trabalho e amigos por conta do esporte. Então, minha vida toda, meus 62 anos de vida, de alguma forma, desde que eu me entendo por gente, eu tenho uma ligação muito grande com o esporte. E ser voluntário nos Jogos Olímpicos, com todas as críticas que eu e a torcida do Corinthians inteirinha, o mundo todo possa ter dos Jogos Olímpicos no Brasil, as críticas políticas, de desvio de verba, tudo isso que a gente sabe, né? Mas o evento não dependia de mim isso. Já que o evento ia acontecer aqui, eu fui como voluntário para os Jogos Olímpicos para trabalhar, pensando em dar um pouco de devolutiva, um pouco de volta a favor do esporte, porque o esporte construiu a minha vida. Então, essa foi a minha motivação para trabalhar nos Jogos Olímpicos. Agora, ver por dentro, por mais que eu não estivesse ligado ao voleibol, eu trabalhei no complexo da Maria Lenk, né, o complexo de saltos, Aquático. teve saltos, nado sincronizado e um pouquinho de polo aquático, onde eu trabalhei. E trabalhei na área VIP. Então, foi muito legal para mim, porque assim, eu não tenho fluência no inglês. Eu falo português, o meu espanhol é bastante avançado, eu estudei
espanhol, e o inglês é básico para intermediário. E eu trabalhei na área onde chegavam as autoridades. Então, chefes de Estado, presidente de federação, atletas. Então, eu tive que exercitar a língua, exercitar os protocolos de atendimento a esse público que é diferenciado. Então, assim, foi uma experiência muito legal, inclusive, de certa forma, reconhecida. Eu vou contar rapidamente um pequeno episódio, só para você entender o que... Assim, o Maria Lenk, ele não tem tribuna de honra, tá? Então, a gente fazia a tribuna com aquelas coisas de fila, né? Que a gente isolava a área, né? Onde as autoridades tinham que ficar. E, era muito fácil pular. E a gente era responsável em segurar a galera ali. Por não deixar, né? E aí eu não conhecia 2 japoneses, japonês mesmo, né? Estavam lá assistindo e eles não tinham o crachá que permitia eles num determinado lugar. Aí eu, no meu inglês meio ruinzinho, fui lá e, por favor, educadamente, senhor, por favor, seu setor é esse aqui, essa área é reservada. Eu não conhecia o cara, mas o crachá dele não permitia aquele lugar, eu fui educadamente, beleza. O cara falou maravilha. Tal. No dia seguinte, esse mesmo casal estava perto de onde eu estava, no setor deles, e houve uma invasão de torcedores, porque a Rússia estava jogando polo aquático. E os caras estavam fazendo uma zona no lugar onde não podia. E eu fui também no inglês tentar explicar, olha, por favor, lugar da torcida de atleta, que eram atletas de outras modalidades que foram assistir. Por favor, o local de atleta. E aí, uma das atletas era só a Zimbaeva, que estava nessa zona. Eles, não, o jogo está acabando, não sei o quê. Acabou o jogo, eles saíram, agradeceram, porque faltava 2 minutos para a hora que eles invadiram, né? Terminou, você tem que ter um pouco de jogo de cintura também, né? Terminou o jogo, os caras saíram, aquele casal japonês bateu nas minhas costas, ó, excelente a sua... Me elogiaram na atuação pelo critério, né? Então, assim, foi muito prazeroso, de alguma forma, contribuir para a organização dos Jogos Olímpicos, tá? Aqui no Rio. Então, foi uma experiência única e que, se eu puder, eu repito, não aqui no Rio, mas em outro lugar. Vamos ver o que acontece. Para a gente finalizar esse primeiro bloco, professor, o que você gostaria de saber quando você, dentro de tudo que você já viveu hoje, ao longo desses 40 anos como profissional de educação física, o que você gostaria de saber quando você começou a sua carreira lá atrás? Que você sabe que faria diferença hoje, talvez nos seus resultados. Cara, o sentimento que eu tenho, e eu não sei se eu vou responder exatamente o que você perguntou, mas quando você entra no esporte de competição, é um mundo um pouco cruel, tá? Um pouco... Há uma certa falta de ética. Tá? É um mundo selvagem. E eu talvez, eu acredito, pelo menos conscientemente, eu não agi de má fé contra ninguém. Tá? Eu tive até alguns colegas que me acusaram disso num determinado momento, mas depois a gente limpou a área e não teve essa situação. Né? Coisa de... Há um zum, zum, zum de que o cara vai cair para você entrar no lugar dele, e aí o cara olha torto para você. O que eu gostaria, talvez, é que não só eu,
mas que a nossa formação como profissional valorizasse um pouquinho mais a ética profissional. Porque e isso não é exclusividade da nossa profissão, não é coisa do profissional de educação física. Eu acho que também isso é um pouco da raça humana, né? Mas eu acho que tem aquela máxima, né? Quem não tem competência não se estabelece. É verdade, mas eu acho que também tem espaço para todo mundo. Você não precisa subir na carreira pisando nas costas dos outros, né? E eu tenho a consciência tranquila, pelo menos conscientemente, eu não fiz isso. Tive meus altos e baixos, tive e continuo tendo o meu processo de aprendizagem. Então, assim, o que efetivamente eu gostaria, quando jovem, quando eu iniciei na carreira, é ter um pouco mais clareza disso que eu tenho hoje, mas infelizmente experiência você não compra, né? Você Você vive. vive. Mas se eu olhar para trás, eu posso olhar, pelo menos, volto a dizer, conscientemente, não agir de má fé com ninguém. Então, o que me deixa tranquilo é que eu posso olhar no espelho e olhar nos meus olhos e saber que o que eu construí com as minhas virtudes e com os meus defeitos e não precisei quebrar as pernas de ninguém. Então, nesse aspecto, eu tenho a consciência tranquila. Eu queria ter só, no início da carreira, mais clareza de que eu poderia construir a carreira assim, mas pela minha formação, eu acho que eu consegui, né? Espero que sim. Sensacional. Olha, galera, olha os key points que eu anotei aqui desse primeiro bloco aqui, muito rico, com o professor Milton Serra. Um ponto muito importante: estude as relações humanas, estude sociologia, tenha uma visão mais humanista daquele seu cliente, daquele seu aluno, daquele seu atleta. Não trate ele apenas como um ser biológico, trate ele como um ser humano em todos os aspectos que estão relacionados em ser um ser humano. Isso eu vi como um ponto muito importante. Outro ponto importante, cara, mentores. Cara, tenha mentores, pessoas que te direcionam, pessoas que te ajudem a traçar um caminho e que te dê uma direção para aquilo que você quer, aonde você quer chegar e o que você quer conquistar. Resiliência, muito importante. Teremos altos e baixos na nossa vida, na nossa carreira, e é muito importante a gente ter essa antifragilidade, porque reveses irão acontecer. E como ponto aí final que você comentou sobre a questão da ética, valorize a ética, sabe? Cada um de nós vamos conseguir conquistar e chegar aonde nós desejamos, e não precisamos passar a perna em ninguém, não precisamos fazer mal a ninguém, aquela coisa de a qualquer preço, vou chegar lá a qualquer preço, custe o que custar. Tem um asterisco aí nesse custe o que custar, né? Não precisa ferir a ética, não precisa passar a perna em ninguém, não precisa ser sujo, né? Seja verdadeiro, seja profissional, busque a excelência, busque a construir e adquirir os atributos necessários para que você possa conquistar os seus objetivos sem fazer mal a ninguém. Professor, primeiro bloco muito rico, hein? Muito filosófico. Cara, curti demais. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais agora sobre questões um pouco mais técnicas. Agora vamos para o outro lado, o mundo um pouco mais tecnicista, voltado para essa parte aí dessa preparação atlética do nosso atleta, do nosso aluno. Então, te espero aqui no próximo bloco com o professor Milton Serra. Vamos para o nosso segundo bloco. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre parte técnica, um pouco mais sobre atuação profissional dentro desse âmbito esportivo. Professor Milton, dentro de todas essas funções, dentro de tudo que você comentou agora,
quando você está com uma equipe, seja ela de alto rendimento, uma equipe de formação, como que você vê a sua função dentro dessa equipe? Bom, hoje, como eu comentei no bloco anterior, eu vejo o técnico desportivo principalmente como um gestor de grupo. Uma das valências que ele tem que ter é conhecimento técnico específico, mas só conhecer da modalidade não resolve o problema, né? Você pode ser um excelente conhecedor de voleibol, se você não sabe se relacionar com as pessoas, se você não sabe ter comando, se você não sabe motivar, se você não sabe criar desafios, se você não sabe respeitar, você não consegue tirar o máximo das pessoas. Então, assim, o conhecimento técnico é base para tudo, mas ele sozinho não resolve o problema. Então, talvez hoje quem consiga obter os melhores resultados são aqueles que conseguem ter um bom relacionamento. Não quer dizer ser amiguinho no grupo, tá? Porque tem muito cara que vai naquela de ser amiguinho e acaba se perdendo também, né? Eu acho que assim, você tem que ter clareza do papel que você cumpre, que existe uma hierarquia e que é possível dialogar, receber informações. Eu cheguei a citar no bloco anterior que existem relações verticais, né, de comando, linha de comando, querendo ou não, numa equipe de alto rendimento existe um head coach, existe a comissão técnica e existem os atletas. Existe essa verticalização hierárquica, tá? Mas eu acho que tem que ter também um diálogo na horizontal, quer seja entre os atletas e a própria comissão técnica, mas ou entre os atletas e o representante, o capitão da equipe, e às vezes o capitão da equipe não necessariamente é o seu principal líder, tá? Mas eu acho que a troca de informações é fundamental com respeito à hierarquia. Então, muitas vezes eu digo assim, ó, eu ouço, só me reservo ao direito de ter a última palavra. E, quando a gente faz opções, a gente corre o risco de acertar e de errar. Então, você tem que ter o bônus e o ônus da sua decisão. Você tem que ter o reconhecimento quando você acerta e você perceber quando erra, mesmo que seja uma avaliação, uma autoavaliação ou uma avaliação externa, e ter a humildade de reconhecer que errou. Eu acho que é aí que a gente cresce e é aí que a gente fortalece as relações numa equipe de rendimento. Fácil não é. Certo. Bom, você tem uma longa e uma vasta experiência, né, principalmente nas categorias de base, né, na formação atlética do indivíduo para se tornar um atleta de alto rendimento. Como que você enxerga esse processo da formação atlética do indivíduo? Então, acho que começa teoricamente, acho que basicamente existem duas formas de começar uma carreira atlética. Uma é o sonho. Você, garoto ou garota, vê um ídolo praticando aquela modalidade que você identifica e você tem o sonho de seguir carreira. Então, essa é uma motivação intrínseca, digamos assim, que o atleta tem de se tornar um atleta. Existe um outro modelo que não é muito comum para se chegar no alto rendimento, pensando na construção de uma carreira atlética, que é o estímulo extrínseco. Tipo assim, pô, garoto,
sai do seu quarto, para de jogar videogame, eu vou colocar você numa aula de voleibol com o professor Milton. Pode acontecer também, e de repente você consegue cativar. Então, eu acho que tem um pouco da magia também, porque nem todo mundo que chega numa aprendizagem esportiva chega por autodeterminação. Às vezes vai por autoempurrão da família. Mas você, como profissional, você pode, se tiver um pouco de sorte, um pouco de competência, apertar o botãozinho certo para criar o gosto naquele atleta. Então, digamos que esses dois modelos são o ingresso na carreira atlética. E aí, independente da forma como você entra, eu acho que o grande segredo da construção de uma carreira atlética tem a ver, de novo, com a tal da resiliência, mas principalmente com a perseverança. Porque a gente tem a gente público, digamos assim, né? A gente só tem a imagem do glamour de uma carreira atlética. A gente não tem a ideia do que se rala no dia a dia de treinamento, do que se perde de convivência social, do que se perde de não fazer nada, de preguiça. A construção é muita transpiração. Você precisa ter inspiração para se tornar um atleta, mas tem que ter muita transpiração para se tornar um atleta. E nem todo mundo vai ter essa característica. Eu tenho... Isso eu ouvi de um atleta que eu tenho, graças a Deus, também como amigo, que eu acredito que você já deve ter ouvido falar dele, do Gilson Mão de Pilão. Sim. Ele foi meu atleta no Palmeiras também. E o Gilson era um cara... Era, não, continua sendo um cara muito forte. Tá? Tudo que ele conseguiu no voleibol, ele conseguiu com muita dedicação. E ele um dia falou para mim assim, comparando, eu vou preservar o outro nome, né? Mas ele se comparando com um outro atleta, teoricamente, na visão dele, mais bem dotado do ponto de vista de habilidades. Ele falava, fulano de tal é 90% inspiração e 10% transpiração. Eu não tenho as condições dele. Para mim, é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então, é o cara que eu vi mais, não desmerecendo os outros atletas que já passaram comigo, mas é o cara que eu mais vi se dedicar ao treino. É o cara que, assim, se eu penso num modelo de atleta, no sentido, assim, de ser regrado, de entender que ele tem que ralar muito, eu penso no Gilson. Então, esse cara é um cara que, para mim, ele representa a construção de uma carreira de atleta. É um cara que começou, eu não sei exatamente o histórico dele inicial, né, mas começou em Minas Gerais e caiu no mundo e se dedicou profundamente à vida atlética. Eu acho que a grande maioria só vai chegar... Tem outros atalhos, né? Tem o QI também, no futebol tem muito, tá? No vôlei também, todos os esportes têm, né? Tem o quem indica, mas eu acho que assim, para você se realizar como atleta, o fundamental é você ter resiliência e perseverança. Só assim você vai construir, independente de como você entra. E com tudo isso, nem sempre você chega, porque nem sempre você você consegue aproveitar as oportunidades que aparecem, porque nem sempre você está no lugar certo com a pessoa certa. Porque também tem um pouco de acaso, porque o esporte é muito seletivo, né? Eu vejo, por exemplo, o desperdício
que nós temos de talentos em todas as modalidades esportivas, para ficar só no âmbito esportivo, porque você poderia estender isso para outras coisas, né? A população brasileira altamente miscigenada, né? Mesmo a gente tendo uma educação física escolar que não é qualitativamente muito importante, mas você tem a quantidade, hoje nem tanto, né? Mas a minha geração brincou muito na rua, então você tinha muito estímulo de atividade física, de subir em muro, e eu acho que a educação física escolar perdeu um pouquinho disso, né? De explorar essa naturalidade dos movimentos. Então, se você pega uma população brasileira miscigenada, com características boas e ruins do mundo todo, geneticamente falando, né? E você consegue canalizar, explorando, ampliando o acervo motor, quantos talentos esportivos de qualquer modalidade nós poderíamos ter, né? Então, nós somos o país do futuro em várias coisas, inclusive no universo olímpico, porque a gente poderia ser muito mais, poderíamos ser realmente uma potência olímpica se nós tivéssemos uma visão um pouquinho diferenciada de como desenvolver o esporte, como trabalhar as carreiras. Infelizmente, existem mais filtros do que oportunidades para você chegar ao topo de uma carreira atlética. Oportunidades para vários âmbitos, não somente para o atleta, mas para muitos profissionais também, eu acredito. Sim, para tudo. Para tudo. Eu foquei mais na questão esportiva que você perguntou de carreira, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem que ter oportunidade. Tem muita gente boa que fica pelo caminho em todas as áreas. Sim. Trazendo uma visão mais tecnicista dentro dessa formação atlética, né? Então você pegou lá, então você falou, pô, já peguei ele de sub-12, sub-14 até o adulto. Como que, tendo essa visão um pouco mais tecnicista, como que você vê essa formação atlética do indivíduo? Então, o voleibol normalmente começa, em termos competitivos, a primeira categoria é o sub-13, justamente para garotos e garotas na faixa de 12 anos. Tá? Isso, teoricamente, é a primeira categoria competitiva. Mas eu acho que você teria que... O técnico de voleibol, como eu acredito que técnico de outras modalidades, acaba fazendo uma complementação de trabalho no início da formação que poderia e deveria ter sido feito na escola, que é a exploração de movimentos preparatórios, desenvolver as capacidades físicas básicas, né? Porque vai aí uma pequena crítica, mas eu acho que tem a ver com... Não é todo mundo, e eu não quero ferir a ética, mas a gente sabe que tem muito lugar aí, muita escola, onde a educação física rola o melão, né? Rola a bola. Né? A gente sabe que tem isso. E infelizmente, isso ocupa um pouco e atende um pouco a necessidade dos alunos, mas não é educação física escolar. Né? Então, eu acho que existe uma lacuna muito grande, porque eu acredito que a escola... Eu estou voltando um pouquinho no tempo só para chegar Claro, justificar a na resposta. E ó, eu estou anotando tudo aqui que estou sempre na função Bom, de aluno, hein? beleza. Manda bala, manda bala. Tá. Eu acredito que a escola é o espaço mais democrático para a aprendizagem esportiva. Tá? Porque, querendo ou não, no modelo brasileiro, teoricamente, todo mundo passa pela escola. Tá? Teoricamente. A gente sabe que tem muita evasão escolar, tem muito problema social, mas, teoricamente, todo mundo teria acesso à escola. Então, do ponto de vista de ingressar numa carreira esportiva, a escola seria o espaço mais democrático para apresentar o esporte e para oportunizar esse ingresso. Não que a escola tenha por objetivo formar o atleta, mas ela pode ser a porta de entrada. Se você faz um trabalho de formação ampla, sem direcionamento na escola, de apresentação
das atividades físicas, de exploração das capacidades físicas, das habilidades motoras, a apresentação de técnicas básicas das diferentes modalidades, e esse cara se destaca, é a partir dali que ele deveria ser encaminhado para um serviço mais especializado. E aí, chegando onde você me perguntou. Eu acho que isso devia ser meio processual, principalmente vou falar mais do voleibol, processual no seguinte sentido: a aprendizagem, ela ser um pouquinho, seguir o que a gente, uma das linhas, né? Uma das metodologias que eu procuro desenvolver, que a gente chama de progressivo associativo. É você ir agregando, você ir construindo os novos conhecimentos em cima de alguma coisa que você já solidificou. Então, no caso do voleibol, você não precisa sair jogando voleibol logo de cara, porque esse é um dos grandes problemas. Pela característica do voleibol, por ele ser um esporte de movimentos construídos, ele tem uma dificuldade muito grande de você reproduzir com eficiência, para não dizer excelência, alguns gestos técnicos. Quando você está no início da maturação sexual, lá aos 12, 13 anos, você está tendo o estirão do crescimento, a sua coordenação diminui muito. Está dando tilt, né, na sua cabeça, você está reaprendendo como é o seu corpo, e de repente você tem que fazer um gesto super fino, que é o toque, por exemplo, né? De coordenação motora fina, coordenação visomotora, porque o voleibol, diferente de outras modalidades, você tem que rebater a bola com uma técnica específica, sem tempo para pensar. Enquanto a bola vem para você, você tem que processar o que você vai fazer. No futebol, no voleibol, no basquete, no handebol, você pode reter a bola e pensar no que você vai fazer, né? O voleibol não. O tempo que você tem é muito curto. Então, é uma modalidade de aprendizagem muito complexa. E eu acho que um dos grandes problemas do processo de aprendizagem no voleibol, e muita gente eu acho que fica no caminho também por causa disso, é que você muitas vezes reproduz o modelo de uma equipe já mais avançada para uma categoria, para uma idade que nem sempre aquilo é adequado. Então, quando você entra nesse mundo da competição, muitas vezes você precisa pensar em resultado, querendo ou não, tá? E aí você acelera alguns processos que vão dificultar a sua performance numa carreira. Então, você queima algumas etapas, antecipa algumas coisas. E aí, na minha visão de professor, você não deve queimar essas etapas. Na visão de técnico, eu acho que esse é o ponto de equilíbrio, é como conseguir algum resultado de performance não queimando essas etapas. Estou falando isso no início do processo de aprendizagem em específico, lá para os 12 anos, que seria a primeira categoria de competição. E aí, às vezes, você está no clube, eu não posso generalizar, porque tem lugar que valoriza mais o processo e tem lugar que valoriza o resultado. Você é pressionado a ter o resultado precocemente, porque senão você perde o emprego. Não vamos ser purista, né? Existe isso também. Então, eu acho que a grande dificuldade de você conseguir fazer um processo natural é uma palavra que não exprime exatamente o que eu penso, mas é o mais próximo, mas um processo tranquilo, sem muita pressão de resultado, seria você oportunizar a vivência do esporte nessas primeiras categorias competitivas. Eu, inclusive, defendo um modelo diferente daquele que... Já falei isso na Federação Paulista de Voleibol, mas sou o voto vencido, né? Eu acho, por exemplo, o mecanismo de campeonato para esses garotos e garotas de 12, 13 anos, para mim fica um pouco pesado,
ainda mais no mundo atual, né? Eu prefiro o modelo de circuito, onde, assim, para falar especificamente de voleibol, a primeira categoria é sub-13, tem poucas equipes, em primeiro lugar, não tem muita gente que participa. Aí você vai num jogo, você se desloca do seu clube ou recebe alguém, faz um jogo num dia à noite ou num dia de final de semana. Se é num jogo à noite, hoje já melhorou um pouco, porque antes os jogos eram todos 7h30, 8h da noite. Hoje já tem essas categorias, jogam às 5 da tarde, porque assim, é idade escolar. Às vezes o cara tem uma prova no dia seguinte. Uhum. Aí você está mexendo com uma estrutura Vivi familiar que muito hoje. isso na época do colégio. Então, você está mexendo com uma questão familiar que às vezes o pai não voltou do trabalho e não pode, o garoto não tem segurança para o garoto ou a garota para voltar de transporte público, o pai não pode buscar, e aí, não, você não vai no jogo, porque você tem prova no dia seguinte, eu não posso te buscar. Quer dizer, você entra naquela questão de interrelacionamento pessoal. Ou no final de semana, uma família, quem pratica voleibol, querendo ou não, a grande maioria, não tenho essa estratificação, não fiz essa pesquisa, mas o voleibol é um esporte diferentemente do atletismo, do futebol, por exemplo, que abrange um nível socioeconômico um pouquinho mais avançado, do ponto de vista econômico, né? Então, vamos dizer, classe média para média baixa, né? E aí, hoje não, por causa da pandemia, mas tem jogo no sábado à tarde e no domingo de manhã pelo campeonato. E aí todo final de semana tem jogo, a família não pode viajar. Para com isso. O pai ou a mãe, para com Vai isso parar. daí, porque, pô, nós precisamos viajar em nossa casa de praia. Eu preciso. Então, o esporte nessa idade, eu acho que ele tinha que ter uma característica de aliviar um pouco a pressão e facilitar para a família. Por isso que eu defendo o circuito. Você faz uma vez por mês circuito, tem 8 equipes, cada um vai sediar um torneio, você divide em dois ginásios, você faz 3 jogos, você diminui o peso do resultado, de perder um jogo e voltar para casa, dá lanche, faz atividades culturais paralelas. Pô, você faz um evento, você faz uma festa. E aí você traz a família para a festa. Eu acho que isso facilitaria muito o processo de aprendizagem, porque seria mais gostoso, você teria mais apoio da família, porque você está vendo o seu filho, o seu adolescente num ambiente sadio, com outros garotos e garotas da mesma idade, você, pai ou mãe, vai ter amizade com os pais ou mães do atleta que joga no seu clube e conhecer dos que jogam no outro clube. Então, você tira um peso da competição pura e simples. Você faz uma festa esportiva. E eu acho que isso tem um ganho muito grande. Nossa, é muito legal isso. Não é Muito o que legal. acontece, mas eu defendo essa. E aí, a partir dos 16 anos, né, o sub-17, por exemplo, até os 14, 15 anos, eu acho que 15 talvez não, mas dos 12 aos 14 anos, eu acho que dá para fazer nesse modelo de festival. 15 você começa com uma competição mais formal, porque a partir do, no caso do voleibol, a partir do sub-19, inclusive pela altura da rede, ele passa a ter o padrão do adulto, padrão internacional, é a mesma altura do adulto. Aí tudo bem, aí é esporte. Mas eu acho que você pode tirar um pouquinho o peso, senão você vai perder muita gente no meio do caminho. Quer seja porque a família não quer que você vá, quer seja porque o cara não tem estrutura emocional para perder, ou ele não tem dinheiro para se deslocar. Então, eu acho que no país com as características que a gente vive, a gente precisa repensar nosso modelo esportivo, não só no processo de formação, como na estruturação do início das competições. Que animal. Professor, o que você vê hoje, tá? Como tendência, ou, na sua visão, já é uma realidade dentro do treinamento esportivo e que talvez aí a maioria ou alguns dos profissionais
ainda não se ligou do que caminha esse desempenho, essa performance, o treinamento esportivo como um todo? Tendências Bom, ou realidade? então, eu posso falar mais especificamente de voleibol, né? Porque eu não tenho muito domínio sobre as outras modalidades, por mais que eu seja Não, profissional de fala do educação física. voleibol mesmo. Não, Voleibol. então, é que eu queria só pontuar que, assim, eu não posso falar das tendências nas outras modalidades, nem da preparação física. Eu já te falei que eu tenho conhecimento teórico, mas nunca atuei como preparador físico. Então, pensando especificamente em voleibol, o voleibol nesse século XXI, ele sofreu muitas alterações de regra que mexeram na mecânica do jogo. Desde o final dos anos 90, com a introdução do líbero, com a mudança do sistema de pontuação, você não é da época, mas já deve ter ouvido falar que existia vantagem no jogo, né? Sim, opa. Então, aí é um pouco diferente. Eu acho que o grande barato, digamos assim, do voleibol é que ele continua ainda tentando evoluir na questão das regras. Porque além de ter mudado algumas questões, como eu citei, o líbero e como a questão da pontuação, a Federação Internacional de Voleibol ela está atenta ao que está acontecendo. Existe uma coisa dentro da Federação Internacional que se chama Comissão de Leis das Leis do Jogo, né? Que tem feito estudos de alteração da regra no sentido de tornar o esporte mais interessante como produto, porque, querendo ou não, já, por exemplo, a primeira mudança no final dos anos 90 com relação ao negócio da vantagem é para caber numa grade de 2 horas de TV, porque Senão não tinha a como. Fórmula 1 se adaptou a isso, o futebol se adaptou a isso. Quem não se adaptou ainda é o tênis, tanto é que Se o tênis transmite, não passa TV quase em aberta. canal aberto, né? O voleibol fez essa mudança para caber numa grade de televisão, porque é um produto esportivo. Né? Aquilo que a gente falou no primeiro bloco sobre a indústria do O esporte. business. Querendo ou não, você tem que pensar nisso. E o jogo, a evolução das técnicas de defesa, por exemplo, né? Que antes você só podia ter contato com a bola acima da cintura, depois até o joelho, depois qualquer parte do corpo permite, porque amplia a possibilidade da bola ficar em jogo, que é isso que cria emoção no jogo. Uhum. Né? Um mecanismo de defesa, um rally mais longo, com alternativas, e isso é o que vai chamar a atenção. Então, eu sei que a Comissão de Leis de Jogo tá atenta a isso, e uma das coisas que se fala muito, já que você me perguntou sobre tendência, eu não posso afirmar que vai acontecer, mas eu sei que é uma coisa que está sendo estudada, é aumentar a altura da rede, tanto no masculino quanto no feminino. Porque com o desenvolvimento, aumentou a estatura dos praticantes, aumentou a capacidade atlética, porque a preparação física desses atletas de altíssimo rendimento está levando o cara ao muito próximo do limite. Então, o que na minha época, com 1,71 m, eu passava isso aqui da rede e nas categorias formativas dava para jogar, hoje, cara, tá certo que eu tenho 62 anos, eu não consigo saltar, mas com a minha altura eu não consigo mais jogar. Mesmo que atleticamente eu poder, a não ser que eu seja um cara Não, não dá. excepcional. Bruninho Não tem quanto? dá. 1,91, eu acho. 1,86. Quem? O Bruninho, por exemplo, como O levantador, Bruninho, que eu é um dos acho mais. que é 1,80, Acho que é 1,86, 1,85, algum 1,86, 1,87. eu acho. É, É então. um levantador É o baixo. mais, Tem o e é um dos mais William, baixos. É. o William, que hoje está no Minas, o Aham, El Mago, o William aham, Arjona, vai, tem Mago. 1,83. São levantadores baixos a nível Baixos, internacional. é. Entendeu? Não dá mais para jogar. A nível internacional, o cara tem que ser grande, Grande, é. inclusive o levantador. Então, e isso vale para o feminino também. Proporcionalmente, a rede do masculino, acredito eu, que proporcionalmente
a rede do masculino, para o ponto de alcance que os homens estão indo, ela é mais baixa do que o do feminino hoje em dia. É 2,43 e 2,24, mas a capacidade de salto e as alavancas, a morfologia do corpo do homem favorece algumas ações, a estrutura óssea e muscular favorece um pouco mais essa explosão muscular, né, para conseguir ter um ponto de alcance muito mais alto do que no feminino. E isso hoje mexe nas características do jogo. O jogo feminino é um jogo com mais rally, com menos potência, né? Mas nos dois naipes, tanto no masculino quanto no feminino, se estuda, já não é de hoje, e eu acho que está muito próximo a se ter uma resolução. Não sei quando vai acontecer, mas eu acho que é uma tendência irreversível de se aumentar a altura da rede, pelo menos para o adulto. Não sei se isso reverberaria nas categorias formativas, tá? Mas hoje, internacionalmente, do sub-19 para cima é a mesma altura, tanto no masculino quanto no feminino. Pode ser que esse estudo, se ele se efetivar, e eu estou palpitando, tá? Não estou afirmando. Eu acho que para o adulto pode ser que nós tenhamos nos próximos 5 a 10 anos alguma novidade com relação à altura da rede. Show. Uma outra questão que tem a ver diretamente com isso, e eu não vou me aprofundar porque é um tema polêmico, que é a questão do atleta trans. Tá? Que acho que existe um limbo sobre isso, né? Existe coisas politicamente corretas, mas eu acho que em algum momento vai ter que se tomar essa decisão, não só no voleibol, porque por mais que o atleta trans precisa cumprir, e é legal, eu não estou questionando isso, né? O Comitê Olímpico Internacional autoriza, e a Federação Internacional de Voleibol reconhece, mas, na minha visão, fica um pouco desigual, justamente por o corpo aprendeu como homem e chegou à excelência como mulher. Eu acho que leva alguma vantagem. Essa eu acho que é um nozinho que o esporte, de uma maneira geral, e o voleibol vão ter que desatar, tá? Porque no caso do voleibol é só uma eventual vantagem, mas existe isso em artes marciais, por exemplo. Sim. E eu sei que é uma área que você mexe com isso também, né? Uhum. E eu acho que fica um pouco desigual, por mais que você baixe a taxa hormonal, né? Mas eu acho que fica complicado algumas coisas. Então, assim, não estou falando do ponto de vista do preconceito, Tá. Não é isso que eu quero dizer, mas eu acho que é uma coisa que o esporte mundial vai ter que... Porque, por enquanto, eles estão fingindo de morto. Deixa acontecer, tal, mas eu acho que em algum momento dos próximos anos vai ter que se posicionar se vai se criar uma categoria específica. Porque existem algumas vantagens e desvantagens. Então, como tendência do voleibol, eu acho que é a questão da rede, que deve ter alguma coisa, e do esporte vai ter que se pensar como lidar melhor e de uma forma mais justa a questão do atleta trans. Show de bola. Muito bem, senhores. Olha aqui pontos importantes que eu anotei aqui nesse segundo bloco, nesse momento um pouco mais tecnicista, nesse nosso bate-papo aqui com o professor Milton Serra. Quando nós pensamos, tá, na formação atlética do indivíduo, existem pontos importantes que a gente precisa estar atento. Primeira coisa, entender as capacidades físicas e as habilidades motoras a serem desenvolvidas de acordo com a faixa etária, né? Respeite o nível, o estágio que aquele garoto, aquela menina se encontra, para que você possa desenvolver a máxima potencialidade que ela tem de acordo com a idade e com o nível maturacional que ela tem.
Isso é muito importante para quê? Para que a gente tenha o quê? Longevidade no esporte. Uma das coisas que a gente mais vê são quantos garotos, quantas meninas que quando a gente assistia lá, via na categoria de base, fala, nossa, esse aqui vai ser um excelente atleta, esse aqui com certeza vai ser campeão olímpico, esse aqui com certeza vai ser campeão mundial, vai ser um grande artilheiro, e de repente, quando chega na fase adulta, cadê? Sumiu. Provavelmente alguma coisa aconteceu aí ao longo do processo. E eu tenho certeza absoluta que a má condução desses processos, não respeitar esses processos cronológicos e maturacionais, tem um fator relevante dele não chegar lá. Então, é muito importante você, profissional, você, estudante de educação física, ficar atento aos processos, respeite os processos, para que você consiga realmente trazer e formar um atleta para que ele chegue realmente lá no adulto, ele chegue realmente no alto rendimento com um nível, uma condição muito boa. Então, acho que isso é muito importante. Outro ponto importante também é a questão da dedicação. Independente daquilo que você faça, se nós estamos falando de formação do atleta, nós podemos também trazer para a nossa formação profissional. Não basta você ser apenas talentoso. Não basta você ser habilidoso. Você ter um olhar um pouco mais fino para determinada coisa, para tomar decisão, ou até mesmo o próprio filho, como o professor comentou aqui. Meu irmão, se você não transpirar, se você não se dedicar, se você realmente não buscar a excelência em todos os âmbitos que ela existe, cara, dificilmente você vai chegar. Vocês podem ter certeza, cara, que um esforçado, com certeza, se o talentoso não se dedicar, ele vai se sobressair. Então, 10% inspiração, 90% transpiração para você realmente atingir o ápice daquilo que você deseja para você ou do seu atleta. E aí, professor, anotei aqui uns pontos, deu para um breve, muito bom. Senhores, vamos para o último bloco. E nesse último bloco, o professor Milton Serra vai fazer um de frente com o Vitão, um bate-bola rápido aqui, falando um pouco mais agora sobre parte filosófica aqui. Te espero no próximo bloco aqui do nosso H9 Podcast. Vamos para o nosso terceiro e último último bloco aqui do nosso H9 Podcast. Professor Milton, agora é papo. Perguntei, respondeu, tá bom? Uma realização pessoal. Olimpíada. Rio 2016. E profissional? Poder viver do trabalho que eu gosto de fazer, voleibol. Show. Novos hábitos ou comportamentos que estão fazendo diferença na sua vida? Como profissional de educação física, durante uma boa parte da minha vida eu usei aquele ditado, casa de ferreiro, espeto é de pau, né? E eu não fazia atividade física. E minha esposa me perturbou bastante, e eu dou razão a ela, mas de uns 4, 5 anos para cá eu tenho cuidado um pouco melhor de mim, no sentido de caminhar todos os dias, preciso voltar para a academia, porque o esqueleto ainda tem alguns anos de vida. Boa, show. O que te motiva a evoluir? Eu percebo que na nossa conversa você é uma pessoa em constante movimento. Cara, eu sou muito inquieto com relação a aprender, né? Eu não sou formal, eu não tenho muita paciência para aprendizagem formal, parar para estudar, para escrever, eu tenho dificuldade com isso. Mas como eu sempre, e eu acho que eu consegui mostrar isso, né, nos outros blocos, mas eu sempre tive muito interesse nas relações humanas em qualquer situação,
né? E isso é uma coisa determinante para se aprender como lidar com as pessoas, para que você possa aprender uma situação específica, não só a relação sociológica de convivência, né? Mas para ter uma aula eu tenho que aprender, para dar uma aula eu tenho que aprender como me portar, para ser aluno eu tenho que aprender. Então, eu sempre tento estar muito ligado nessa questão de comportamento humano, que tem a ver com a psicologia e com a sociologia, né? Nas relações interpessoais, em qualquer situação. Então, isso me faz, essa minha inquietude me faz querer aprender com isso. Show. O que você gostaria de reviver? Reviver? Cara, eu gosto muito de viajar, tá? Eu gostaria de poder voltar, eu passei 10 dias lá, eu gostaria de ir novamente para Dubai. Animal. Reviver essa viagem para Dubai. Que delícia. O que você está lendo hoje, professor? Cara, eu comecei já mais de uma vez, que é um livro muito difícil, mas eu sempre dou um pitaco nele. É O Príncipe de Maquiavel. Ah, eu tenho, hein? Eu tenho, tá ali guardadinho. Campbell, muito bom. Cara, essa pergunta aqui ela vai ser ela vai ser forte. Se você pudesse sair para jantar com mais 3 pessoas, vivas ou mortas, quem seriam essas 3 pessoas e por quê? Bom, eu vou eliminar a família, não eliminar no sentido de matar, Round de 6. mas eliminar para não criar precedentes de escolher alguém e deixar alguém de fora. Então, eu Boa. vou falar de personalidades. Tá. Tá? Um cara que eu gostaria de ter conhecido e seria talvez o primeiro dessa lista é o Ayrton Senna. Tá? Que se eu pudesse fazer ele viver e pudesse convidar ele para jantar, é um cara que eu admiro. Tá? Por que Ayrton Senna? Pelo que ele representou no esporte. Tá? Assim, você disse para eu escolher 3 pessoas, né? Então, assim, uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido pessoalmente e com certeza levaria para jantar é o Ayrton Senna. Eu gosto de um político, me inspiro nele porque eu gosto de política. Então, um cara que eu queria também ter conhecido com mais profundidade e me parece que eu tenho um temperamento parecido com o dele é o Mário Covas, tá? Um cara que eu gostava muito, achava muito ponderado, mas que o sangue subia muito fácil também. Eu acho que eu sou mais ou menos assim. Eu consigo ser ponderado, mas se aperto o botão errado, eu subo nas tamancas rapidinho. Então é um cara que eu gostaria de conhecer mais. Uma terceira pessoa que eu gostaria de ter convidado para esse hipotético jantar o Kennedy. Eu tenho uma certa admiração pelo que ele representou na história política dos Estados Unidos. John Fitzgerald Kennedy. Show de bola, muito, muito interessante os pontos de vista, velho. Professor, qual foi o seu principal erro e o que você aprendeu com ele? Cara, a gente erra tanto. Eu aprendo o tempo inteiro. Eu não sei se eu consigo identificar o principal, mas ele é atemporal, isso que eu vou dizer, e de certa forma eu já disse. Eu não posso dizer que seja um erro, mas isso fez com que, num determinado momento da minha vida, eu percebesse que eu tinha que mudar. É aquilo que eu falei quando eu falei de ir para a equipe adulta, que eu achava que sabia muito de voleibol e não sabia nada, né?
pelo fato de ter chegado muito cedo nas equipes adultas, querendo ou não, eu fiquei um pouco... Qual é o termo? Me achando, para falar no popular. Meio soberbo, assim, talvez. Um pouco de soberba demais naquele momento. E quando a gente... Acho que prepotência e arrogância, que são manifestações da soberba, não que eu tenha sido prepotente ou arrogante, mas eu acho que é o primeiro momento para o tombo. Então, naquele momento onde eu cheguei muito cedo no adulto e que eu achei que eu era a bolachinha mais gostosa do pacote, eu demorei um pouco para entender que eu não sabia nada. Até cair a ficha daquela frase do Sócrates, só sei que nada sei, demorou um pouquinho. Então, esse lapso, eu não sei precisar de quanto tempo foi, para mim foi o maior erro que eu cometi na minha vida, de achar que eu sabia muita coisa. E paguei o preço, de certa forma, por isso. Né? Então, faltou, talvez, um pouquinho de humildade em algum momento. Não que eu tenha usado isso para pisar em ninguém, tá? Mas, assim, eu, pessoalmente, eu achando, puta, eu sou bom, eu sou bom o cacete. Estou aqui para aprender. Né? Mas, em algum momento da minha vida, eu acho que eu cometi esse equívoco. E aprendi que eu tenho que ser humilde e aberto a aprender sempre. Show. Eu sou uma pessoa que eu gosto de presentear os outros com livros, tá? Eu de uns 2 aninhos para cá, eu tô nessa vibe. Vou dar pedir aniversário, geralmente eu dou um livro. Que livro você indicaria, que livro você daria para um novo profissional, uma pessoa que está chegando na área? Que livro você daria para ele e por quê? Eu não vou lembrar o nome do livro, eu tenho... E ele conta uma história muito interessante que tem a ver com a questão dos anéis olímpicos. O Senhor dos Anéis, mas não é o Senhor dos Anéis filme, tem a ver com a máquina da indústria do esporte atrás dos Jogos Olímpicos. Eu não consigo lembrar o nome do livro. Eu li ele há muito tempo, tá na minha biblioteca aqui em cima, mas é um livro que, para quem gosta de esporte, acho que seria interessante para ler como funciona a máquina por trás do esporte. Legal, me manda uma foto da capa aí. Quem sabe Tá, eu consigo até comprar depois. Já vai uma indicação para mim. tá. Que mensagem você gostaria de deixar para as novas turmas, para os estudantes, para os novos profissionais que estão inserindo no mercado? Que mensagem você poderia deixar para eles? Então, Vitor, assim, vou falar de coração mesmo, tá? É de coração. Pela experiência que eu tive no ensino superior, e aqui não vai nenhuma crítica, eu vi gente entrando no curso de educação física com ideia fixa de uma determinada situação para a carreira. Eu não vou dizer que isso seja ruim, mas isso não pode te engessar. O nosso campo de atuação, querendo ou não, ele é muito vasto. Ele tem N uma possibilidades. amplitude muito grande, um espectro de atuação muito grande. E se você fica limitado a uma coisa, você fecha portas para as outras. Então, eu acho que assim, você pode até ter uma meta, mas mesmo que essa meta você precise de um curso sinuoso para chegar nessa meta, eu acho que na sua formação você usar de atalhos não é interessante. Faça essa trajetória mais sinuosa, experimente outras áreas que não sejam aquela que é o seu foco principal, porque vai te agregar muita informação,
vai contribuir muito com a sua formação, você vai mudar um pouco a forma como você enxerga as coisas. Eu Senão sou a um gente... exemplo disso. Eu sou um exemplo disso. Não, eu também, por mais que quando eu Entrei entrei, com foco e... você vai construindo a carreira. Mesmo que, no meu caso, como eu falei, eu sempre tive direcionado ao voleibol, mas durante bom tempo eu fiz incursões transversais em outras áreas que não tinham nada a ver com voleibol. Por exemplo, a área de administração esportiva me ajudou muito na questão de gestão de pessoas. Lidar com criança na pré-escola me ajudou muito a desenvolver linguagem, né, para trabalhar com adolescente, por exemplo. Então, assim, se você não faça uma linha reta do início do seu curso à sua meta, faça uma viagem sinuosa, porque com certeza vai agregar muito valor. E aí, a partir dos 10, 12 anos de vida profissional, aí tudo bem você se estabelecer. Então, se eu pudesse dar um conselho para alguém, era nesse sentido. Aproveite as oportunidades, as portas que vão se abrir no início da sua carreira, mesmo que não seja aquilo que você quer, mas com certeza vai contribuir na sua formação. Sensacional. Trocando em miúdos é isso. Sensacional. Excelente mensagem, diga-se de passagem. Para a gente finalizar, qual a frase ou pensamento que você leva com você e que você gostaria de compartilhar com as pessoas? Um pensamento. Olha lá, hein? Botei para pensar, hein? Caramba. Pois é. Todas as respostas estavam na ponta da língua. Consegui Tem pegar muita uma. coisa importante, né, que a gente... eu faria uma pequena imagem, né? Não sei se é exatamente uma frase construída, mas a imagem que eu tenho é que você constrói a sua vida pessoal e profissional e nem todo mundo sabe os seus percalços, né? As pessoas, na maioria das vezes, só veem o resultado. É aquela imagem, né, do sucesso, da escadinha do sucesso, né, e o pódio e todo mundo te aplaudindo, mas, aliás, melhor do que isso, tem uma imagem na internet que é aquele iceberg do sucesso, Sim. né, que você vê o topo do iceberg e realizações profissionais, fama, dinheiro, não sei o quê, só que abaixo da linha d'água, o quanto se ralou para chegar nisso, e nem todo mundo tem essa visão, né? Uhum. Então, reconheça o seu sucesso pessoal, as suas, se satisfaça com o que você conseguiu, porque só você sabe medir o seu esforço, e não desista nunca, né? O seu sonho, ele pode não se realizar daqui 2 anos, né? Mas você tem que perseguir esse sonho, porque é isso que vai te motivar, né? Eu acho que a gente precisa, acima de tudo, de desafios, e o sonho, realizar um sonho é o maior desafio que a gente tem. Então, não joga a toalha não, cara. Corre atrás. Show de bola. Professor Milton, obrigado por esse bate-papo, obrigado por ter topado aqui, estar conversando com a gente. Muito bom revê-lo novamente, após tantos anos, a gente voltar bater um papo gostoso aqui, muito, muito instrutivo. Muito obrigado aqui pelos ensinamentos que o senhor compartilhou comigo e com toda essa galera aqui. E, pô, se quiser deixar uma mensagem aí, fica à vontade. Bom, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Eu fico muito feliz, porque eu sei, desde a época que eu fui fazer a Faculdade de Educação Física e quando ministrei, quando trabalhei no ensino superior, eu sei que muita gente, infelizmente, acaba saindo da área, né? Por motivos diversos, eu não estou aqui julgando, mas o que eu queria dizer assim é que eu fico muito feliz quando eu consigo encontrar alguém que eu tive a oportunidade de compartilhar conhecimentos, e que formalmente, né,
começou com uma relação professor-aluno, hoje eu posso chamar de colega de profissão e de amigo de jornada, porque eu acho que, como você e alguns outros que eu tive a oportunidade de manter contato, mesmo que seja pelas redes sociais, que a gente não se encontre pessoalmente, que manda uma mensagem a cada 10 anos bissextos, que seja, né? Eu fico muito feliz de ver gente que teve a oportunidade de conviver comigo e que está vencendo na profissão e está ajudando a fazer a profissão de educação física ser valorizada, porque eu acho que essa é a nossa grande missão, né? Socialmente, nós temos uma importância muito grande, mas não temos esse reconhecimento ainda. Então, construindo tijolinho a tijolinho, com atuação consciente, ética, profissional, técnica, que a gente vai fazer essa profissão ser valorizada. Talvez para os nossos netos. Show de bola, professor. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado por mais um episódio aqui do H9 Podcast. E te encontro no próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.